ser feliz em outro lugar. Obrigado pelo início do campeonato, mas realmente não estava rendendo, Pepa. Beleza, agora vamos chamar Nadine Bastos. Com ela, o papo aqui sempre rende com a nossa queridíssima bancada democrática. Vamos colocar a Nadine aqui, Milton? Ê, Nadine, estreando aqui com a gente também o cenário novo. Tá mais bonita ainda do que no cenário antigo. Muito bem-vinda novamente, Nadine. Pelo cenário, de fato está muito bonito. Eu falei assim, olha, mudaram o cenário, é muito legal. E participar com vocês também é sempre muito bom. Eu não sei se hoje temos reclamações, eu não sei como é que está o Fael, o Gão, todos aí que estão na bancada, eu não sei se temos lances polêmicos, será que sim? Ô, Nadine, incrivelmente, o Fael está tranquilo, ao contrário da torcida e dos jogadores do Botafogo. Antes da gente colocar o lance que gerou tanta polêmica e, consequentemente, ajudou no resultado aí da vitória atleticana, a gente vai mostrar um flagrante que a nossa equipe fez, narrado pelo Vitor Moreira, do momento da reclamação dos botafoguenses. Pode rodar. Tá aí, ó, o pessoal do Botafogo, diretoria do Botafogo, em cima do árbitro Ramon Abel Abate. Olha aí, ó, a polícia militar também teve que entrar no meio aí, ó. Tá aí o goleiro Lucas Perry também conversando com a arbitragem. Olha só. Ali, pelo que eu tô entendendo ali, ó, pelo que tá dando pra ver, diretoria do Botafogo, Lucas Perry tentando conversar com a arbitragem e querendo alguma explicação com todo o trio de arbitragem, agora eles saindo ali. Lucas, tá aí, também todo mundo saindo dessa reunião sem falar e o trio de arbitragem também saindo daqui do campo da Arena da MRV. Gente, tudo por conta, vamos emendar aí, deste gol anulado, que aí o Fael e a Nadine já comentam juntos. O lance é muito claro que o Diego Costa está na posição de impedimento. E lembrando, existe diferenças em relação à infração de impedimento de interferência no adversário e de ganhar vantagem na posição. Nesse caso, o impedimento foi marcado por ganhar vantagem da posição, que seria um jogador que está claramente na posição de impedimento, ele volta e participa da jogada, porque o Maurício Lemos, quando ele vai tentar disputar essa bola, lembrando que também teve a mudança recente da regra do jogo, para ser considerado um passe deliberado, ele precisa ter o controle total dos seus movimentos. O áudio da Nadine, só um minutinho. Então, Fael, Nadine, nós estamos restabelecendo a conexão com ela. E o que você achou desse lance até ela voltar, Fael? O Bel, o que eu falo sempre, o jogador, o Diego Costa, quando ele sai da posição de impedimento e vem, eu acho que interfere até no comportamento do Lemos na jogada. Eu acho que o fato do Diego Costa estar ali, passando pela bola no momento, ele interfere sim na jogada, porque o Lemos não sabe se vai dividir a bola com ele ou não. Então eu acho que isso é bem claro o impedimento nesse lance. Sobre o Abate... A Nadine está de volta, tá? Só para a gente colocar no Galo ela na e Fluminense, o Abate conseguiu desagradar as duas equipes, expulsou o Diniz. A atuação dele no Galo e Fluminense foi muito ruim. Eu acho ele muito aparecido também, sabe? Acho que ele quer aparecer mais que os jogadores, ele faz muito caricato, faz muita careta. E apenas para finalizar, teve um lance, não especificamente muito parecido, mas entre Atlético e Bragantino em 2022... Deixa só a Nadine comentar esse lance, Hugão, que aí a gente vai fazendo as analogias. Tá bom. Nadine, então... Para arrematar esse lance aqui, que a gente não conseguiu te ouvir 100%. A posição do Diego Costa está impedido, né? Claramente impedido. Lembrando que existe uma diferença em infração de impedimento por interferência no adversário e infração de impedimento por ganhar vantagem da posição, que foi o caso. Quando o jogador está numa posição clara de impedimento, ele está voltando, o Maurício Lemos tenta disputar a bola, mas também existiu uma mudança na regra recente em relação à jogada deliberada e desvio. Nesse caso, é considerado desvio porque ele não tem um controle total dos seus movimentos. Tem mais jogadores próximos, ele não tem tempo e reação para fazer outra coisa, vamos dizer assim. Diferente daquele lance do Richard Rios, que ele estava sozinho e tinha tempo e reação para dominar a bola. Aqui no caso, não, Maurício Lemos, ele dá um salto, ele tenta disputar a bola, porém isso é considerado desvio com a mudança da regra. E como a bola sobra para o Diego Costa, que estaria ganhando vantagem da posição de impedimento,
é considerado infração. Até me gerou... Eu vi tantas reclamações, eu falei assim, mas é um lance tão claro, por isso que as reclamações ali em cima da arbitragem, parece que os assistentes tentaram explicar para o pessoal do Botafogo o conceito da regra do jogo. Mas pela regra, o lance realmente foi bem anulado. Eu comecei um curso de arbitragem uma vez, Nadine, não tive capilé para finalizar, mas tinha uma fala do árbitro professor que era muito interessante, que ele falava assim, o jogador sai da figura A para a figura B. E aí eu vou colocar uma situação aqui, que foi um Atlético e Bragantino, que foi uma jogada mais ou menos parecida, em que o Fael, na época, falou, e tinha sido gol do Atlético. E o Fael falou assim, eu tô contestando por causa disso. E eu falei assim, não, mas o jogador do Atlético tira vantagem. E o jogador do Bragantino, ele intercepta a bola. Ele não tem o domínio total da bola. Então essa interceptação não é considerado um passe, porque o cara não tem o controle. Não tô defendendo o Atlético aqui, não. Eu tô falando o valor da regra, aquilo que a regra realmente fala. Então nessa situação, na época que o Fael criticou e falou assim, olha, acho que era até o Vargas na situação, o gol do Vargas tinha que ser validado. Então eu falei assim, não tinha, porque ele era figura A para figura B e o jogador do Bragantino, ele não domina a bola, ele intercepta para cortar, porque senão se o zagueiro cabecear a bola, for tentar cortar a bola e sobrar sempre pro cara impedimento, vai ser considerado passe e aí todo impedimento vai ser acabar valendo gol. Mas, Isabel Guimarães, às vezes eu recebo procurações diferentes aqui, semana passada do povo colombiano em relação ao Daronco, e hoje, apesar de não gostar de nenhum time do Rio Grande do Sul, minha maior bronca aqui é com o senhor Emerson de Almeida Ferreira pelo que fez ontem. Não, eu até perguntei para o Hugão em relação a quando que foi esse jogo que ele comentou, porque essa mudança da regra aconteceu por causa da final da Liga das Nações, quando o Mbappé fez o gol da França contra a Espanha, que o jogador tenta disputar a bola e sobra para ele claramente impedido. Antes, pela fato da ação do jogador de tentar jogar a bola, já era considerado passe deliberado. Essa mudança aconteceu a partir da Copa do Mundo, que hoje é preciso você ter o controle, é como se assim, ele de fato quer jogar a bola para o adversário, daí sim vai ser considerado um passe deliberado, mas antes a ação de tentar jogar a bola já era um passe deliberado. Isso mudou no Campeonato Brasileiro nessa temporada, no início da temporada. Então, por isso que existem ainda muitas reclamações dos torcedores em relação a isso, a dificuldade de entender o que é passe deliberado agora e o que é desvio, porque essa mudança foi muito recente. Entendeu? Tá compreendido, Hugo Eduardo? Entendi. Agora, Fael, você citou esse lance. Antes da gente passar para o lance de possível pênalti no Castan, não sei se você achou se foi ou se não foi. Pênalti demais. Nós vamos repercutir daqui a pouquinho. Tá. Mas antes, esse lance, ô Pedrinho, que o Fael citou aí, na partida do Grêmio com o Corinthians, lance polêmico aí para Nadine também analisar, Faelzinho. E, Bel, só colocar aqui a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. Na bandeirinha tem o Bruno Bosquilha e o Leone Carvalho Rocha. Dois que estão sempre entre os principais jogos do Brasil. E no árbitro de vídeo, o mineiro Emerson de Almeida Ferreira. Então, Nadine. Eu acho que não tem nem polêmica nesse lance, né? É um pênalti muito claro, que ontem assistindo o jogo antes de entrar na Arena SBT, eu juro que eu fiquei curiosa para saber a comunicação do árbitro de vídeo com o Wilton Pereira Sampaio, porque não tem justificativa de não recomendar revisão nesse lance. E hoje foi divulgado pela CBF o áudio, ele disse que é um movimento natural. O Emerson de Almeida, que era o árbitro de vídeo, ele já foi afastado no ano passado por um erro grave também no clássico Palmeiras e São Paulo, pela Copa do Brasil, onde tinha marcação de um pênalti do Caleri, porém o Caleri estava impedido no início da jogada, ele não checou o impedimento. Então, ele já tinha sido afastado ano passado, provavelmente vai ser afastado agora, já que a CBF reconheceu o erro, mas é um erro muito grave de conceito de regra, o que nos deixa na dúvida se realmente existe um treinamento da arbitragem, porque um árbitro que já errou ano passado comete um erro grave como esse ano, ainda do conceito da regra de jogo, de entender que aquilo é um movimento natural, é algo realmente preocupante em relação a como está sendo feito o treinamento da arbitragem. Esse é um pênalti claríssimo, que as imagens já estão rodando o mundo, a arbitragem fora também já não está conseguindo entender como um pênalti como esse não foi marcado. E tem alguém agora, só, Rafael, não gosto de fofoca, mas tem alguém nos bastidores que vai, daqui a pouquinho, trazer as panelas da Frigigold aqui pra gente, que está contestando a Nadine veementemente, falando que não foi de forma alguma, que não tem nada de pênalti nesse lance. É que ele é torcedor do Inter, Nadine. Vou chamar para ele o Márcio Rezende. Vou chamar para ele o Márcio Rezende Freitas para lembrá-lo de 2005, para ele saber o quanto dói na pele isso aí. Mas essa questão do áudio da CBF divulgado hoje, o cara da cabine está falando, Emerson,
mas esse braço, ele já corta. Ele já tem a decisão dele e ele tenta convencer as pessoas da cabine da decisão dele, que já é na primeira vez que ele assiste o lance. Por isso me incomoda demais a atitude do Emerson. Sobre pênaltis, então, Hugão, vamos a este possível que você disse que foi pênalti, Nadine, que foi esse lance no Castan. Pode rodar aí, por gentileza. Meninos, possível pênalti, Hugão. O Castan vai tentar, olha lá, ó, ele tenta brigar pela bola, né? E ele é puxado pelo jogador do Santos dentro da área. Ali, ó, puxado, claramente puxado. E aí o Bandeirinha marca simplesmente, levanta a bandeira numa posição de impedimento. E aí quando vão analisar de novo o lance, não tem ninguém impedido no lance. Tá todo mundo atrás da linha dos marcadores. Tem pênalti, olha lá, ó. Ele vai brigar pela bola e é puxado pelo jogador do Santos ali claramente. E o VAR nem sequer aciona o árbitro em campo para mostrar isso e não precisaria, porque o árbitro estava muito bem colocado. O fato que você chamou a atenção, o árbitro estava bem posicionado. A gente não sabe, esse aí eu acho que não divulgaram o áudio, a gente não sabe a comunicação do árbitro com o árbitro de vídeo. Ele pode ter falado, eu vi e para mim não teve impacto, vamos supor. Existe o braço, agora, se aquela carga foi o que derrubou o adversário, o Luciano Castan, ou não, o árbitro pode ser que tenha, assim como o Emerson foi muito preciso, dizendo que para ele não foi pênalti, aqui o árbitro em campo ele pode ter narrado isso para o árbitro de vídeo, dizendo que ele está próximo do lance, que ele viu e que para ele não teve impacto. Esse é o tipo de lance que realmente é sempre polêmico, porque vai ter a interpretação do árbitro, se aquele foi aquilo que derrubou o jogador ou não. Por essa imagem, a gente não tem uma outra imagem de frente, né? Mas realmente, para mim, eu acho que tem um impacto. Pênalti claríssimo marcado, o VAR não chama nem para consultar. E aí fica aquele questionamento, porque ontem, por exemplo, na hora que o Fael acabou de falar aqui sobre esse diálogo dos árbitros do VAR, o árbitro que está lá em cima na cabine, ele pode ter uma interpretação e o árbitro lá do campo ter outra interpretação. Para mim, pênalti claríssimo, a favor do Grêmio ontem não marcado. E acho que resolveria muito se você chamasse os árbitros e falou assim, ó, acabou esse negócio de interpretação. Coloca 100 situações, se for o caso, para os caras falarem, isso aqui é isso, e isso aqui não é isso, que foi como o Colina resolveu o problema na Europa. Mas aí fica aquele questionamento. A quem interessa resolver os problemas de arbitragem e a quem não interessa resolver? Aí a CBF tem que responder isso aí. Mas esperando de CBF, meu amigo, não adianta contar com absolutamente nada. É isso Tá aí, Nadine. Tá bravo? Hoje é ele. Não, e olha que eu ganhei o jogo, hein, Nadine? E eu ganhei o jogo, hein? Tem coisas que eu também não tenho muito o que questionar. Eu também acho que falta muito treinamento da arbitragem. Não adianta treinar no começo da temporada e o resto do ano não ter um treinamento. Mas, de fato, a gente tem que jogar bomba para a CBF para tentar, né, justificar o que está acontecendo com a arbitragem brasileira. Ô, Nadine, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer agora recebê-lo nesse novo cenário. Fiquei feliz demais. Como eu disse, ficou ainda mais linda e competência, não preciso nem falar, né? Eu que agradeço a participação de sempre. Parabéns pelo cenário e um beijo para todos vocês. Beijo, querida.